Muito bem-vindos à nossa última unidade ou último capítulo de nossos estudos. E tenho certeza que você extraiu o máximo de conhecimento, tanto do Guia do Aluno, quanto das nossas videoaulas, e mais ainda, que você atendeu ao meu apelo, ouviu o meu conselho de se reportar às referências bibliográficas, a fim de ver que o nosso conhecimento ali, presente no Guia do Aluno, é fundamentado em bases bibliográficas, e mais que isso, que essa base está ao teu acesso. Basta que você a busque, a investigue e confirme tudo aquilo que nós estamos afirmando até o presente momento. Então vamos lá a este terceiro capítulo, que se chama Inter e Transdisciplinaridade. Níveis de pesquisa em educação. Quando falamos em interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, não estamos falando necessariamente da mesma coisa, mas que as três se auxiliam e interagem e podem ser integradas no processo investigativo, e não apenas nesse processo investigativo, mas também na sua metodologia, na sua aplicação em sala de aula, no seu planejamento de aulas. Busque sempre integrar esta visão integradora, não fragmentada, conforme nos aconselhava Edgar Morin. Muito bem, eu te trago no Guia do Aluno a imagem, uma figura, que ilustra este conceito da forma possível de articular as diferentes disciplinas. No ambiente escolar, eu tenho disciplinas que aparentemente não guardam relação entre si, como matemática e língua portuguesa, ou biologia e língua portuguesa. Vou dar um exemplo para você, um exemplo prático de como integrar o conhecimento da área de biologia com a área de língua portuguesa e literatura, obviamente, no nível do ensino médio, cujo exemplo eu vou dar agora. Um dado professor, a elaborar uma questão para um vestibular, ele foi muito bem sucedido em fazer essa integração interdisciplinar ao elaborar sua questão. A questão foi a seguinte: ele perguntou aos seus alunos, na sua avaliação, o que seria o humus e como que no meio natural, dentro do ambiente, da ciência do meio ambiente, como o humus era obtido e a que finalidade ele se destinava. E antes de propor a questão, ele apresenta um poema, um trecho de um poema que está contido no conto de José de Alencar, chamado A Pata da Gazela, no qual ele fala que o coração é um terreno fértil e que, ressequido pelas agruras da vida e pelos sofrimentos, e de que tantas lágrimas advindas desse sofrimento acabam por fertilizar este solo, e ao fertilizar esse solo, acaba por criar um humus que vai nutrir uma semente, e esta semente é o olhar ou a atenção de uma pessoa que, ao voltar-se para você, após todos estes sofrimentos e este prantear, este olhar, este gesto afetivo vai provocar em você um reflorescer. E como diz o poema, a semente que ali cai, ela pulula, ela viceja e dá origem a algo que não era esperado num terreno árido. Portanto, a argumentação deste professor é muito rica. Ele combina literatura, linguagem poética, conhecimentos de meio ambiente para ilustrar o conceito e para que o aluno entenda bem a relação do humus produzido pela terra quando ela é tratada de forma adequada.
Muito bem, dito isto, voltemos aqui à nossa segunda imagem, que vocês também encontram em nosso quadro, dentro do nosso guia do aluno, que eu gostaria de ler para vocês a conceituação e no que difere a multidisciplinaridade da interdisciplinaridade. Como estávamos falando, eu vou te dar um pouquinho da parte conceitual, porque interdisciplinaridade, multidisciplinaridade são termos que se parecem, mas eles têm algumas diferenças. Vamos entender melhor isto? Bem, Berger define que a multidisciplinaridade como a justa posição de disciplinas diversas, às vezes em aparente relação entre elas. Na visão de Piaget, a multidisciplinaridade ocorre quando a solução de um problema requer a obtenção de informações de uma ou mais ciências ou setores do conhecimento, sem que as disciplinas que são convocadas por aqueles que a utilizam sejam alteradas ou enriquecidas por isso. Nós podemos ver que o exemplo que eu dei anteriormente do professor que elaborou uma questão utilizando a literatura e a biologia, o meio ambiente, para falar a respeito do humus, ele lançou mão da interdisciplinaridade, mas não da multidisciplinaridade. Por quê? Nós estamos falando aqui que quando nós fazemos uso da multidisciplinaridade, a solução do problema requer a obtenção de informações de uma ou mais ciências. E no caso, não foi necessária a validação de uma ciência pela outra, foi apenas um cruzamento. Na interdisciplinaridade, ele cruzou as disciplinas para mostrar que uma disciplina não anula a outra, mas que pode ser usada para ilustrar a outra. Então, através de um poema, de um aspecto lúdico, de um aspecto ilustrativo, para tratar da sua própria disciplina, que era meio ambiente e biologia. Quando nós falamos de interdisciplinaridade, é a interação que existe entre duas ou mais disciplinas, podendo integrar mútuos conceitos diretivos até uma simples comunicação das ideias. Segundo Piaget, a interdisciplinaridade é um intercâmbio mútuo e integração recíproca entre várias ciências, tendo resultado enriquecimento recíproco, que foi o caso da aplicação do poema à questão relativa ao meio ambiente. Então, o que eu disse a respeito do professor autor, que ele lançou mão da interdisciplinaridade para produzir a sua questão. Se eu fosse lançar mão da multidisciplinaridade na elaboração de uma questão, eu faria do modo como é feito pelo Enem ou pelo ENAD, em que várias disciplinas interagem, se misturam para a obtenção de um único conhecimento ou um único saber. Quem já participou de um processo como o Enem e o ENAD sabe do que estou falando. Uma questão que envolve várias disciplinas combinadas, integradas, conforme define aqui Berger, numa relação de justaposição, isso é muito importante destacar, elas se justapõem para substanciar a formulação da pergunta e validar a resposta. Antes de adentrarmos no próximo capítulo, te convido a resolver novamente o caso prático que sempre acompanha as nossas unidades e aprofundar os seus conhecimentos. Muito obrigado, te encontro daqui a pouco. Muito bem, chegamos à unidade 3.2, onde nós nos debruçamos sobre a questão dos níveis da pesquisa em educação. Quando nós falamos em pesquisa, lembrem-se lá do começo das nossas aulas, nós falamos que existem pesquisas nas áreas de exatas, de biomédicas, de humanidades, mas dentro das humanidades nós temos a especificidade da educação. E quando falamos em pesquisa e educação, temos que nos ater a alguns elementos importantes, que são os níveis da pesquisa. Quando falamos em níveis,
Nós estamos falando no proceder, no modo em que vamos direcionar a nossa pesquisa. Ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Vamos detalhar cada uma delas. A pesquisa de caráter exploratório, ela visa criar maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno, geralmente realizada com base em levantamento bibliográfico. Isso é importante ser destacado porque em pesquisa em educação é muito comum que os autores se debrucem sobre a pesquisa dos seus pares, aquilo que já vem sendo investigado, seja para validar ou seja para refutar aquela pesquisa. E isso nós chamamos de base bibliográfica. Vamos consultar as suas publicações, seja em revistas, em artigos de periódicos ou até mesmo em livros. O segundo modo, ou o segundo nível, nós temos a pesquisa descritiva. O que vem a ser uma pesquisa descritiva? A pesquisa descritiva, o seu maior interesse é em descrever um fato ou um fenômeno, levando as características e os componentes dos fatos, fenômenos ou problemas. Então, eu vou levantar as características e os componentes dos fatos e dos fenômenos e os problemas para descrevê-los. Um exemplo de uma pesquisa descritiva é, por exemplo, um estudo de caso. Eu vou até uma unidade escolar e peço, obviamente, autorização, permissão para fazer esta pesquisa. Isto implica um aspecto ético da pesquisa científica e, havendo esta permissão, essa concessão para a realização da pesquisa, eu vou fazer um levantamento do fenômeno, as suas características, os componentes e os fatos e os problemas enfrentados naquela comunidade escolar, para então desenvolver a minha pesquisa, seja de forma qualitativa ou quantitativa, porque o meu objetivo é descrever este fenômeno observado. E por último, não menos importante, nós temos o nível da pesquisa em educação, o nível explicativo, que busca criar uma teoria aceitável acerca de um fato ou fenômeno, ocupando-se dos porquês dos fatos e fenômenos. Como vocês podem ver, criar uma teoria aceitável, ela é uma ação que implica na inovação. E para que eu inove, eu não inovo a partir do zero. Eu vou sempre partir de bases já existentes. E eu vou buscar, primeiramente, expor essas bases existentes para então desenvolver criar a minha teoria acerca de um fato, seja educacional ou pedagógico, e, observando este fenômeno, explicar os porquês desses fatos e fenômenos e criar a minha teoria. E ela precisa ser aceitável ou aceita pela comunidade acadêmica. Afinal de contas, não basta eu teorizar. É necessário também que os meus pares, o mundo acadêmico, encontre nas minhas proposições uma validade, que ela seja aplicável e que ela seja fundamentada em dados verdadeiros e justificáveis, conforme estudamos em unidade anterior. Gostaria de te convidar neste momento a dar uma atenção especial ao nosso estudo de caso, onde eu apresento uma situação em que você precisa ir a fundo, analisar e extrair sua própria opinião. Quando você parte desta postura crítica de estudar um caso,
avaliá-lo, até porque é um estudo de caso de uma escola, uma unidade escolar, e você extrair a sua opinião e ainda te peço para que justifique a tua resposta, você está participando daquilo que nós chamamos de comunidade científica. Você está ajudando a validar ou a não validar aquele pressuposto teórico que aquela pessoa do estudo de caso, aquele investigador no estudo de caso, postulou. Então, leve sempre em consideração que os nossos estudos de caso são sempre pensados para te instrumentalizar e te tornar uma pessoa hábil a tratar com os dados científicos, com as informações científicas, a fim de se apropriar desses conhecimentos e a partir dessa apropriação você pode até mesmo ser convidado a criar uma nova teoria a partir daí. Muito bem, nós estamos muito próximos do final dos nossos estudos, resta apenas uma unidade a ser estudada, a qual te convido que leia previamente a assistir este vídeo, para então finalizarmos o nosso curso e te desejo muito boa sorte na sua atitude proativa em inicialmente estudar o capítulo para então assistir ao vídeo. Meus caros, com muita satisfação anuncio que estamos na última unidade de nosso curso. Espero que vocês tenham extraído muito aprendizado, que tenha sido muito útil para a sua vida prática, todos os conhecimentos que apresentamos até agora. E, para finalizar este módulo, este capítulo, vamos falar a respeito da integração qualitativa e quantitativa em pesquisa. Quando falamos em pesquisa científica, quando pensamos, imagine que você, aluno de uma faculdade, precisa concluir a sua graduação. Geralmente te é pedida a realização de uma pesquisa que vai resultar em um TCC. Se você é aluno de uma pós-graduação, lato sensu, por exemplo, continua ainda no nível TCC. E se você vai buscar um mestrado, você vai ter uma dissertação, e no doutorado você vai ter a sua tese de doutorado, mas em todas elas, seja na produção do TCC, na sua dissertação de mestrado, na elaboração da sua tese, você não tem como fugir do aspecto metodológico, da metodologia da pesquisa. E é imprescindível que fique muito claro para você o método que você vai escolher, se ele atende à especificidade do seu trabalho, se ele atende ao objeto, ao problema que você levantou para ser respondido pela tua pesquisa. Muito bem. Eu trago aqui um quadro que você também encontra no seu guia do aluno e que te aconselho a estudar com muito afinco, detalhadamente, para que, quando se fizer necessária a sua opção do método entre quantitativo ou qualitativo, ou até mesmo a combinação de ambos, que hoje em dia está bastante comum, até porque enriquecem muito o trabalho, você saiba o porquê você está optando por este ou por aquele método. Neste quadro eu comparo os procedimentos em métodos qualitativos, quantitativos e mistos. Na primeira coluna nós temos as características destes métodos. Aqui eu tenho detalhadamente os instrumentos que eu tenho que utilizar dentro do método qualitativo primeiro, depois o método quantitativo e depois o método misto. Em outras palavras, a primeira coluna estabelece qual é o tipo. Na segunda coluna, os procedimentos do método qualitativo. Na terceira coluna, os procedimentos do método quantitativo. E por último, na quarta coluna, quais os meus procedimentos dentro do método misto.
Espero que você esteja me acompanhando até agora com muita atenção. Quando os instrumentos de coleta de dados, eu utilizo entrevista, observação, levantamento bibliográfico e documental. Isto eu estou falando do método qualitativo. Como vocês podem observar, ele é mais amplo. Ele te possibilita utilizar mais ferramentas ou mais procedimentos. Quando nós falamos do método quantitativo, aqui nós temos a figura do questionário. Geralmente, um questionário fechado, com perguntas fechadas, para que você extraia dados estatísticos ou dados numéricos que confirmem a sua tese. Quando eu falo da estrutura do instrumento, no método qualitativo, eu utilizo um roteiro com perguntas abertas ou sequências lógicas e adaptações. Por que perguntas abertas? Se eu quero analisar a qualidade destas respostas em termos de validade, o quanto mais eu tiver em termos de dados explicativos, justificativos de quem foi entrevistado no questionário aberto, a opinião dele. Numa opinião, por exemplo, eu posso extrair 3 ou 4 dados. Eu posso fazer uma pergunta aberta, na qual eu já previamente sei que ele vai me oferecer pelo menos 3 dados para que eu extraia para confirmar a minha pesquisa. Já no procedimento, na estrutura do instrumento, no procedimento quantitativo, o questionário padronizado para alternativas de respostas pré-fixadas e algumas perguntas abertas opcional te possibilita um aprofundamento desses dados. As perguntas abertas opcionais vão ajudar você a confirmar os dados das perguntas fechadas. Quanto ao tipo de registro de respostas, nós temos o texto narrativo, mídias audiovisuais, fichamentos de pesquisa bibliográfica e documental, quando se trata do método qualitativo, né? E quando falamos do método quantitativo, geralmente nós vamos buscar triangular dados a partir de base de dados, e que são baseadas em informações detalhadas e descritivas. Tudo bem? Com relação à forma do procedimento dos dados, no método qualitativo, os arquivos de dados de entrevistas ou documentos, a organização dos dados em temas e categorias, arquivos de fichas de leitura são imprescindíveis para o seu registro. Já no procedimento do método quantitativo, é essencial, é vital a criação de um banco de dados esquematizado, inclusive com o uso de planilhas do Excel e arquivos de fichas de leitura. Tudo isso é muito importante na organização dos dados quantitativos. Por último, não menos importante, a análise e interpretação dos dados, incorporando isso à revisão bibliográfica e documental dentro do método qualitativo, ele implica na elucidação da estrutura narrativa ou na explicação da estrutura narrativa, concentração e interpretação do significado da imagem ao tema e análise do conteúdo e desses documentos. Basicamente, a análise qualitativa implica análise, reflexão de documentos. E nos procedimentos do método quantitativo, nós temos o comportamento das variáveis, indicadores dos índices. É importante também falarmos aqui que dentro dessas variáveis existem os elementos chamados vieses. Esses vieses podem comprometer a análise dos resultados e é muito importante que isso seja observado por um
um profissional da estatística para que veja se o seu cálculo, a sua análise está correta, a sua verificação está correta. Então, você precisa desse profissional, de um bioestatístico, por exemplo, para verificar se os seus dados estão realmente condizentes com aqueles que você apresenta. Elaboração de estatísticas, gráficos e quadros e testes estatísticos. Então, um trabalho de ordem quantitativa com o método quantitativo, ele é muito rico em gráficos, em imagens, em figuras que ilustram esses dados numéricos que validam a sua pesquisa. E por último, quando eu combino os métodos em método misto, eu combino as características do método qualitativo ao método quantitativo. E eu tenho toda uma demanda ou toda uma necessidade para lançar mão deste método misto. Ele é recomendável, geralmente, pelo orientador do seu trabalho, quando ele quer não apenas comprovar estatisticamente dados, mas também verificar a qualidade destes dados. Aí convém fazer uma análise mista de dados. Hoje muito comum nas ciências biológicas, quiçá nas ciências humanas, que principalmente realizam pesquisas qualitativas. E hoje propõe-se que nas humanidades, especialmente em educação, também se pratique o método misto, para que o investigador comece também a utilizar o método quantitativo para validar as suas pesquisas. Com isso, encerramos os nossos estudos. Com muita satisfação, comunico a todos que no fórum tenho observado a presença e a participação de todos vocês a cada unidade, tenho observado que vocês têm realizado os exercícios propostos, e é esse o caminho para o autodidatismo e, sobretudo, para uma aprendizagem proativa, eficaz e significativa. Um forte abraço a todos, espero que nos encontremos em outros cursos.